Conhecer pessoas, se conectar com pessoas, relacionamento, próprio grandes palestrantes aí hoje em dia, cara, que, assim, eu tenho essa mesma relação que eu acabei de comentar, de laço familiar, de relação de amizade. Hoje eu conheço caras que são top voice do LinkedIn, assim, que eu fico, cara, meu Deus, como é que eu mando uma mensagem pra esse cara no Instagram e ele me responde na hora, cara? Uhum. Não é algo comum, assim, não que ele não responda as pessoas, né? Mas não é algo comum tu mandar uma mensagem, o cara perguntar como é que você tá, se você tá bem, perguntar se você precisa de algo, se deixar à disposição. E isso tudo, cara, é o poder do networking. Sim. É o poder do networking que foi a mente que eu consegui criar nesse mundo corporativo que eu vivi. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui da região oeste de Santa Catarina, recebendo as nossas personalidades para bater um papo com a gente conhecer um pouquinho das histórias, no oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Vinícola Maier e também do Embutido Serrano. Hoje, eu até falei antes, fora das câmeras, é o segundo carioca que a gente vai receber aqui. A gente tá recebendo uma grande pessoa, né? Pelo menos alta, né? Porque tá conosco aqui um jogador de basquete, cara. A gente tá recebendo hoje o Lucas Aprígio, ele que vem lá do Rio de Janeiro, foi pra Concórdia e hoje tá aqui em Ponte Serrada para participar do Fala Mais. Seja bem-vindo, Lucas. Prazer recebê-lo e conversar contigo. Prazer, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Pela conexão aí. Como você estava dizendo, eu vim lá do Rio, de longe, cara. E vocês tinham comentado que eu sou o segundo carioca que vem aqui, né? Vamos subir esse número aí, né? Vamos aí. E, cara, só para me apresentar um pouco mais, né? Eu comecei a jogar basquete lá em 2015. Eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos. E viajei bastante com isso. E por um acaso ali do destino, fui parar em Concórdia com uma oportunidade. E ingressei ali na área de vendas, né? E justamente estou aqui trocando esse papo com o Jeff, para explicar um pouco mais da minha jornada e também, claro, responder algumas perguntas de vocês, né? Exatamente, você... Pois é, cara, então, como de praxe, a gente sempre faz uma apresentação, né? Uma contextualização de quem que é a pessoa que está aqui conversando junto com a gente, né? Você disse que veio lá do Rio de Janeiro, chegou em Concórdia por conta do basquete, mas conta um pouquinho mais, como é que Concórdia apareceu na tua vida? Claro. Até lá no time da COB, né, que é o time de Concórdia, até mandar um abraço pro Álvaro ali, que é o nosso técnico. Ele me conhece desde mais novo, né, desde que eu comecei a jogar basquete lá no Rio de Janeiro, e ele veio tocar esse projeto aqui em Concórdia. E por volta de uns 2, 3 anos, ele havia me convidado para ingressar lá na equipe. E eu aceitei no ano passado, né, em 2022, bem no início do ano, fui lá para Concórdia. É claro que ele traz um número muito grande de atletas lá do Rio, né, por isso que eu acabei... Ele é essa ponte, então? Ele é essa ponte. Ele conhece muita gente, né, do basquete hoje em dia, tanto do Rio, de São Paulo, do Brasil inteiro, né, mas ele traz o pessoal lá do Rio, a galera que quer jogar, que tem vontade de ter uma oportunidade, né, e eu vim aqui abraçar essa oportunidade. E lá em Concórdia, né, além do pessoal ir jogar basquete, eles vão com o intuito de mente profissional, né, de construir um trabalho. Eu tenho amigos hoje em dia que eles foram lá para a cidade jogar basquete, construíram família, têm filho lá, trabalham, e além disso ainda jogam basquete. Então foi daí que veio essa oportunidade, por isso também que eu estou aqui hoje, né? Eu cheguei lá, comecei a jogar, conheci o mundo do empreendedorismo, da área de vendas, do comercial, é isso que me trouxe até Ponte Serrada hoje, né? Para estar gravando esse podcast com vocês. Legal. Isso em 2022, então faz um ano mais ou menos. Faz um ano, eu tô em Concórdia há um ano e meio, mais ou menos. Né? Então, foi ano passado eu vim para Concórdia. Antes de jogar em Concórdia, eu estava lá em Joinville. Em Joinville, também por conta do Também do por conta do basquete. Eu já passei por várias cidades, por Florianópolis, São Paulo, a própria capital do Rio de Janeiro. Eu comecei jogando lá na minha cidade, né, em Macaé, que é uma cidade pequena também, é interior, tem 200 mil habitantes lá, né, mas assim, pra região lá é uma cidade pequena, comparado às outras. Então, eu vim de lá de Macaé, fui até o Rio de Janeiro capital, depois fui para São Paulo, para Joinville, para Floripa, e agora estou aqui em Ponte Serrada, né, mas jogando Você em Concórdia. nasceu em Macaé? Nasci em Macaé.
Fica pertinho lá do Rio, dá quantos quilômetros mais ou menos? Dá uns 160 quilômetros, dá umas 2 horinhas. É perto de Búzios, de Cabo Frio, a região dos lagos lá. Mas é região litorânea, Macaé? É. É, né? Tem praia lá. Tem bastante praia. Dá pra dar uma curtida. E o basquete, cara? Desde de muito pequeno você pratica o esporte? Em que momento você disse assim, vou querer utilizar o esporte profissionalmente? Cara, então eu sempre gostei muito de esporte, né? Até xadrez eu joguei, tênis de mesa. Mas lá no início, meu pai, ele me colocou ali para jogar futebol, eu também gostava, meu pai nunca me forçou a fazer nada, sempre me apoiou ali. E eu comecei jogando futebol, até cheguei a seguir um pouco de carreira, joguei em alguns times, em escolinhas, mas ali por volta de meus 11 a 15 anos. E eu também já jogava basquete, eu jogava bem também. E teve certo momento da vida que veio um cara, que ele era seleção brasileira, o Mário. Ele é um técnico de muitas escolinhas lá de Macaé, um cara bem reconhecido. Ele falou, cara, vem jogar basquete, cara, que você vai se dar melhor no basquete do que no futebol. E queria entrar na minha cabeça e conseguiu, cara. E daí, certo momento ali, eu falei, cara, hoje eu sou muito melhor no basquete do que no futebol. Eu já amava também, já gostava de assistir. Meu pai sempre, desde novo, assistiu o Michael Jordan jogar, esses times do Scott Pippen. Então, ele sempre também implantou na minha cabeça essa ideia do basquete. Então, daí eu acabei seguindo carreira pelo basquete, né? Foi onde eu vi mais oportunidade, eu recebi mais oportunidades, né? No meu primeiro ano eu joguei lá na cidade, no segundo ano eu fui jogar no Vasco, no Rio, depois eu joguei no Flamengo, né? Que são 2 times grandes do Rio de Janeiro, né? Então... Mas na base? Eu joguei na base profissionalmente também. No Flamengo, como eu era um pouco mais velho, né? Já tinha meus 17 para 18 anos, eu também treinava com a equipe adulta, né? Que era a equipe principal, além do time da base. Sim. Então eu fui enxergando oportunidade e segui aí pro lado do basquete. No futebol você jogava em que posição? Eu era zagueiro, cara. Zagueiro? Aí aconselharam pegar o basquete, porque no futebol... Não levava cara, muito jeito? Como é que era? Cara, porque assim, até levava jeito, cara. Eu já joguei em alguns times, até no último ano, quando eu parei de jogar futebol, eu estava para ir lá pro Cruzeiro jogar, lá em Minas. Mas não tava com aquela animação, aquele tesão que tinha que ter, cara. E acabou que eu recuei um pouco, né? Mas... eu tenho certeza também que eu era muito melhor no basquete do que no futebol. E você é um cara alto, né? O Jonathan falou que tem uma pessoa grande, né? Eu falei no começo que a gente ia falar com uma grande pessoa, né? Que altura você tem? Eu tenho 1,94, cara. 1,94. Quase 2 metros, quase né? 2. Mas é uma altura suficiente para enterrar? Cara, eu consigo ali. E assim, essa questão da altura ali no basquete, cara, você não te interfere muito, vai mais de treinamento. Porque hoje em dia eu conheço cara que tem 1,60 que consegue enterrar. A cesta, caramba! Que altura consegue enterrar? Consegue enterrar, cara. Chega lá. Depende do impulso também, né? O impulso é treino, cara. É tudo treino. Se o cara tiver um treino bem específico ali pra enterrar ele... E até, cara, assim, questão de altura que vocês falaram, hoje em dia o basquete, ele tá mudando muito, né? Até os caras que são da minha altura são considerados caras baixos no basquete. Tem hoje... Assim. Tem um amigo meu, que ele tem 2,13 metros de altura, cara. Tem até um próprio garoto que chegou agora lá em Concórdia. Ele tem por seus voltas dos seus 15, 16 anos, se eu não me engano. E, cara, ele tem 2,4 de altura, velho. Já 2,4, 2,6. Na adolescência ainda tem. Não vai conversar com ele olhando pra cima. Cara, eu, né? No teu caso, não, né? Não, mas eu já converso com ele. Eu já converso com ele olhando pra cima. Sim. Mas, cara, Tu falou da cesta do basquete. Que altura tem a cesta? 3,5 metros. 3,5. 3,5, que é a altura oficial. Então, cara, com 1,60 conseguir fazer uma enterrada ali, tem que pular 1,5 metro, né? Ele tem que saltar bastante, cara. E tem muitos caras até aqui no Brasil, também imagino nos Estados Unidos, onde o pessoal tem mais uma cultura de treino, né? Desde mais novo ali, o pessoal já nasce preparado, né, cara? Já nasce com a cultura de treinamento, de academia, de treinamentos específicos, né? Então isso acaba influenciando um pouco também. Pois é justamente isso, o incentivo, como é que... no teu caso, né? Como é que isso aconteceu lá no Rio de Janeiro? Você participava... Eram escolinhas que incentivavam as escolinhas, as pessoas, elas vinham atrás ou você que teve que buscar? Cara, em alguns casos... por exemplo, em alguns casos eu busquei, em outros casos me chamaram para jogar. Por exemplo, quando eu estava no Vasco, em 2016, né? Que era o time já principal, a gente jogava um campeonato de federação, eu fui chamado para jogar no Flamengo.
Então, eu fui lá no Flamengo, eu fiz um período de teste também, de treinos, que é claro que você tem que enquadrar com o grupo. Né? E assim, gostaram de mim e me aceitaram lá. Então, hoje em dia, é claro que tem atleta que tem a gente, tem atleta que você vai fazer um teste num clube, né? Tem escolinhas também que são pagas para quem está começando, né? Claro que os níveis são totalmente diferentes, né? De treinamentos, de cobranças, de preparação, de estrutura, tanto de escolinhas, tanto dos clubes também. Né? Eu tive, não sorte, né? Mas quando eu fui jogar, os clubes que eu joguei tinham uma estrutura em si muito boa. O próprio Vasco, lá em 2016, eu com 15 anos, a gente tinha um alojamento, morava lá dentro do clube, que era do Vasco mesmo. A gente tinha 5 refeições por dia, tinha academia, tinha uma escola que era dentro do clube. Então, a gente tinha toda essa estrutura. Uhum. Já no Flamengo, era uma estrutura totalmente diferente, uma estrutura boa também. A gente tinha uma escola, estudava em colégio particular, tinha um almoço lá do clube, tinha um valor que a gente podia usar no bar do clube também por dia. Então, é essa estrutura aí que justamente é esse incentivo ali que o atleta precisa para estar jogando. Né? É claro também as bolsas que a gente recebia, né? Que eram um valor contratual de 6 meses ou 1 ano. Quando eu fui para o Flamengo, o meu contrato tinha 10 meses, se eu não me engano. Então, 10 meses eu recebia um valor por mês, além do almoço no clube, dessa questão da alimentação, de toda essa estrutura. Você tinha um salário, então, para atuar como jogador do clube. Isso, a gente tinha um salário para atuar como jogador do clube. É claro que pro pessoal que é de menor ali tem algo diferente ali, algo... não chega a ser contrato assinado, né? Claro que a gente assina um termo, mas não chega a ser contrato assinado. Mas depois que você completa certa idade, você recebe um valor ali para estar jogando. Tanto que hoje em dia eu tenho milhares de amigos, vários amigos meus que estão fora, estão jogando em São Paulo, jogam aqui em próprio Santa Catarina, que recebem um valor para estar jogando e vivem disso. Uhum. Pois essa tua vinda para Santa Catarina foi profissionalmente nesses moldes? Sim, foi profissionalmente nesses moldes. Tanto que quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei lá, né, em Concórdia, eu cheguei em Santa Catarina, eu morava com outras pessoas, eu tinha um alojamento que era do ACOB lá, que é a associação que a gente joga. E além disso também tem uma bolsa que a gente recebe da prefeitura da cidade. É um valor que a gente consegue ali fazer nossas compras, coisas do dia a dia. Além também que hoje em dia eu não recebo mais isso, mas algumas pessoas ali, alguns garotos recebem um almoço, recebem uma janta na cidade. Hoje, como eu trabalho, eu já consigo hoje pagar um aluguel, eu moro sozinho, porque eu consigo conciliar o trabalho com o basquete. Eu passo essas regalias ali para quem está chegando na cidade, né? Que é mais novo, porque hoje em dia não há mais necessidade disso. Mas é uma estrutura que tem lá na cidade de Concórdia. Os moleques chegam na cidade, tem um alojamento, moram 8 a 10 pessoas no alojamento, é um apartamento grande, tem um almoço ali que eles têm uma vez por dia, a janta também que eles têm uma vez por dia. Então é essa estrutura ali que eles recebem, nós como atleta recebemos para estar jogando nos clubes. Uhum. Como é que é a tua rotina na parte do esporte? Porque além disso também você falou, né? Você trabalha com vendas, você tem uma outra área que não tem relação, digamos assim, né? Claro, claro. Então, hoje em dia, cara, os nossos treinos eles variam. Nas últimas semanas a gente estava treinando 6 da manhã. Então eu acordava, treinava 6 da manhã, 7h30, 8 horas eu já começava a trabalhar. Eu trabalhava até às 6. Quando a gente tinha jogos, a gente treinava de manhã e treinava à noite também, às 9 horas, 9, 10 horas. E isso vai de acordo com a tabela dos nossos jogos. Então o meu horário ele fica bem conciliado. E por que isso também? Porque não sou só eu que trabalho lá no time. Tem outras pessoas lá, outros amigos meus que vieram do Rio também que trabalham. Então, todo mundo chegou num consenso, num horário que fique bom de treino para todo mundo. Né? Com o próprio pessoal lá da comissão técnica. Hoje, a gente tem 2 técnicos, né? que é o próprio Álvaro e a Cíntia. O Álvaro, hoje, ele é técnico de todas as categorias da COB. Né? Então, a vida desse cara gira em torno do basquete, literalmente. Mas como eu estava falando, não sou só eu que trabalho. Então, a gente concilia os horários de jogos, de viagens, todos os horários para que todo mundo consiga fazer tudo junto, né? Ali, junto como um time, realmente. E é claro que, às vezes, a gente tem algum compromisso sério do trabalho ou algum compromisso do basquete, né? A gente, tudo numa conversa, a gente consegue chegar num acordo, né? Tanto pro lado do basquete profissional, tanto pro lado da vida profissional em vendas, né? Sim. Ainda continuando na parte do basquete, né, cara? Você
como é que... O Jonathan pediu da rotina ali, do dia a dia, né? Dos treinos e tal. Questões dos campeonatos mesmo. A gente não tem tanto contato, né, com essa cultura do esporte do basquete. Ele não é tão difundido aqui na nossa região. Mas existem campeonatos, sei lá, Existe campeonatos. Estaduais. Até acredito que o pessoal deva conhecer o JASC, né? Que é um campeonato que ocorre aqui na região. Esse ano vai ser em Rio do Sul novamente, né? Onde tem todas as modalidades. Basquete, vôlei, tipo uma Olimpíada, né? Tipo uma Olimpíada. E realmente, quando a gente chega lá, a abertura, como se fosse uma abertura de uma Olimpíada mesmo. O pessoal acende tocha, a gente dá uma volta na pista de atletismo, apresenta os times, as cidades que estão representando. E além disso, tem os campeonatos internos, né? Tem um campeonato estadual, né, que é o Campeonato de Santa Catarina, e tem algumas copas que a gente joga. Umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, a gente estava jogando uma copa lá em Brusque, por exemplo. E antes disso a gente jogou uma em Jaraguá, né? Então são essas copas que abrem assim, eles falam, galera, a gente vai ter por exemplo, uma copa regional para jogar em Pinhalzinho, por exemplo. Então a gente vai lá, vai numa sexta, joga numa sexta, num sábado e num domingo, né? E volta. E aí tem os jogos do estadual. O jogo do estadual a gente marca ali durante a semana, final de semana também, eles definem uma data, né? E daí a gente tem a tabela de jogos até o final do ano. A nossa saiu... Tem umas 2 semanas também que saiu. Daí agora a gente tem todas as datas até o final do ano de jogos. Geralmente são um jogo a cada 2 semanas, um jogo a cada 2 semanas. Depende da agenda do outro time, depende da agenda do nosso time também. A galera vai lá, faz o sorteio de quem vai jogar contra quem, e aí a gente toca desse jeito. Nesse caso do estadual, são quantas equipes? E de todo o estado mesmo? Cara, deve ter por volta de 6 a 8 equipes. Tem Jaraguá, tem a Die, que é de Floripa, tem Joaçaba, Blumenau, próprio Brusque. Então, são vários times da região que jogam esse campeonato. Daí a gente joga um jogo lá e eles jogam um jogo também lá em Concórdia. Você falou a sigla ali, como é que é o nome? Da ACOB. ACOB. Isso. Qual que é o... Associação Associação Concordiense de Basquetebol. Isso. Legal, cara. E faz tempo que tem? Faz. Do lado de Concórdia? Faz. Eu não sei exatamente quantos anos, tá? Precisamente, mas tem bastante tempo. Porque eu lembro que em 2016, em 2015 ainda, eu já ouvia falar da COB, o Álvaro já postava as coisas na rede social. E nessa época eu tava no Flamengo e no Vasco, né? Claro que na época eu era mais novo, então valia mais a pena eu ficar lá. Claro que em alguns momentos da minha vida que o Álvaro comentou comigo pra eu vir jogar em Concórdia e eu não fui, às vezes porque eu era mais moleque, eu tava em cidade grande, pensava, cara, o que eu vou fazer em Concórdia? Tudo mais, mas depois de velho eu fui perceber a oportunidade que tinha na cidade, né? De fazer o que eu amo, né? E fazer o que eu preciso. Também, que é seguir um plano de vida, um plano de carreira. De velho também não, né? Tem que idade. Depois de velho, entre aspas, assim. Mas tem eu tenho 22 anos, 22. cara. Vou fazer 23 agora em dezembro. Final de dezembro. Cara, e agora vamos virar a página, vamos pro outro lado. Beleza, tu chegou em Concórdia, jogador de basquete, mas a parte profissional que você descobriu, né? Você começou a trabalhar ali na parte de vendas, né? Como é que foi isso? Então, eu cheguei lá, cara, em Concórdia, e eu já estava buscando um trabalho, né? Eu sempre fui muito ativo, sempre lidei com números, com bolsas, investimentos, né? Sempre busquei estudar sobre isso. E, cara, eu vi uma oportunidade, eu cheguei em Concórdia, eu vi uma empresa lá que me chamou muita atenção, né? Que é a própria A9. Me chamou muita atenção, cara. Eu fiquei, cara, eu quero muito trabalhar com esses caras, eu quero muito estar ali com eles. Né? E assim, eu mandei o currículo, cara. Foi algo bem casual, assim. Eu vi uma vaga e mandei um currículo. E quando eu passei pro processo ali das entrevistas, teve mais 2 ou 3 reuniões que eu fiz, então o pessoal decidiu me contratar, disseram que eu conversava bem, que eu sabia conversar com as pessoas, era carismático e tudo mais, e eles estavam precisando realmente daquilo ali no momento, né? Era alguém competitivo, eles gostavam bastante da pegada do atleta ali, né? E cara, quando eu entrei lá, para mim foram muitas surpresas, cara. Eu aprendi muita coisa, eu ouvi muita coisa que acabaram, assim, me encantando, né, cara? Acabaram ter uma paixão pela área comercial, né? Era tudo que eu fazia, era realmente
ali era realmente o impacto que tu gerava naquilo que você estava passando por outras pessoas, né? Através de educação corporativa, né? Que era conhecimento, que era o que a gente vendia na época. E, cara, lá eu tive todo um suporte, né? A galera pegou, tive treinamentos, participei de palestras, de vários projetos, vários movimentos que fizeram eu pensar fora da caixa, né? Eu ter uma mente mais empreendedora. Então, foi daí que veio essa paixão por vendas. Eu cheguei lá, cara, eu sentia um tesão em estar ali vendendo, e estar ali pensando no que eu poderia melhorar, né? Trazer de resultado para aquela pessoa que eu estava conversando. Então, isso acabou fazendo parte da minha vida e eu quero levar isso para frente, né? Então, foi algo bem casual, cara. Eu cheguei, conversei com o pessoal, conversei com o pessoal da RH, com os donos da empresa e gostaram de mim e acabou que eu entrei nessa parte de vendas. Isso foi no ano passado ainda? Foi no ano passado ainda, foi bem no comecinho, cara. Tenho de experiência agora 1 ano e 2 meses, de 3 meses que eu tô trabalhando com vendas. E como é que foi o processo lá do início? Porque você foi teu primeiro emprego nesse setor, né? Você entrou cru. Tu já tinha experiência na área? Eu nunca tinha trabalhado, só tinha trabalhado com basquete. Era a única formação profissional que eu tinha, assim, entre aspas. Então, eu cheguei lá, eu deixei isso bem claro, eu falei, pessoal, eu nunca trabalhei, eu tenho vontade de aprender. E o que me deixou mais impressionado ainda, o que me fez querer mais, foi a velocidade, né, que o pessoal conseguia me passar as coisas, eu conseguia colocar em prática. Né? Foi a velocidade de aprendizado que eu tive, o tanto que eu evoluí como pessoa e como profissional, trabalhando na área de vendas, né, trabalhando lá na 9. Então, cara, foi daí que veio. Eu falei, cara, eu nunca tive experiência, nunca trabalhei com nada, mas eu quero aprender. O pessoal falou, então a gente vai te ensinar. E me ensinaram mesmo, cara. Hoje em dia, tudo que eu sei eu aprendi lá naquela empresa. Tudo que eu sei de vendas, de marketing, sobre qualquer assunto que tenha a ver com empreendedorismo, né? Foi a 9 que me colocou nesse meio do empreendedorismo. E você continua hoje na empresa? Não, agora não mais. Tem umas 2 semanas que eu me desliguei da empresa por projetos futuros também. Acabou que alguns horários de eventos e de horários da empresa acabaram colidindo com algumas viagens que eu ia ter esse ano. E por um período que a empresa também estava passando de eventos, de entregas, a gente achou melhor a gente não continuar com essa parceria, mas não que eu vá sair da área de vendas. Eu tenho hoje outras oportunidades, né? Até estou aqui com a West Mais, conversei com o Jefferson sobre a gente conseguir se conectar de alguma forma nessa área de vendas também, nessa área comercial, né? Para que eu também consiga pôr em prática tudo que eu aprendi, né? E também não perca essa mente empreendedora que eu construí com esse tempo. Perfeito, cara, porque eu tive a oportunidade de conhecer praticamente no início, quando você entrou na 9, estava há poucos meses lá, né? E foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu gosto de trazer essas coisas para frente, deixar registrado, assim, claro, né? Porque na ocasião, na essência era isso, você uma esponja, assim, sequinha, pronta para absorver muito conhecimento. E foi isso que eu vi acontecendo, né, no decorrer desse tempo. Até por isso que você está aqui hoje, né, compartilhando a tua história com o pessoal. E a gente está iniciando também essa parceria aí para na parte de negócios aqui do West Mais, né? Nossa, cara. Massa, exatamente. Até quando a gente se conheceu foi em dezembro, acredito. Foi em dezembro, né? Dezembro. Lá no próprio treinamento da empresa que eu trabalhava, né? O treinamento de vendas, eu estava lá. Dessa vez eu estava lá como participante, né? Eu trabalhava na empresa, eu estava participando do treinamento, porque era realmente isso, né? A gente está em constante evolução. E foi lá que eu conheci o Jefferson, cara. A gente conversou lá, trocou uma ideia através de outro amigo nosso também, o Jonas, né? Que trabalhou comigo. E, cara, nessa época, né, especificamente nessa época, em dezembro, foi uma época muito interessante para mim, cara, porque eu tinha acabado de participar do meu primeiro evento de empreendedorismo, né, que foi o próprio HJ, o primeiro evento de empreendedorismo, então eu tava ali, cara, querendo buscar mais, eu tava ali, cara, na faca, tava treinando para melhorar, e foi aí que eu conheci o Jefferson, cara, e lá, né, o Jefferson disse que ele escutou algo que eu nunca tinha trabalhado e que eu estava entregando um resultado esperado ali pelo tempo que eu tinha, pela experiência que eu tinha,
né, conseguia trazer resultado para a empresa, mesmo com um pouco de experiência que eu tinha. Então, eu acredito que isso é muito importante e isso vai de você mesmo, né? Vai de cada pessoa, o que você quer buscar para sua vida, né? Seja na área profissional, seja na área pessoal, né? E o Jeff comentou um ponto importante, esse ponto que o Jeff comentou comigo foi muito importante, né? Do fato de eu não ter tanta experiência assim, mas eu estar entregando resultado. Não é nem de tanto, é de ter zero, né, cara? Você estava começando ali e com as coisas que você estava aprendendo, já estava colocando em prática e extraindo o resultado daquilo, né? Exatamente, cara, exatamente. E uma coisa muito interessante, né, que assim, eu aprendi lá na empresa que eu estava trabalhando na 9, cara, é que você que traz o seu próprio resultado, né, cara? Se você quiser alguma coisa, se você colocar na sua cabeça que você quer aquilo, cara, ninguém mais vai tirar, cara. Por mais que pode não ser nessa área, pode ser em outra área que você vai fazer, cara, se você fizer tudo aquilo que você tiver vontade, cara, tiver na sua cabeça, com ambição, você vai chegar lá, cara. Se dedicar, né? E dá para perceber assim, Lucas, primeira coisa, o basquete, né? Que dá para perceber que é uma paixão na tua vida. E da mesma forma, depois que você entrou nessa área de vendas aí, desde o ano passado, que você entrou na 9, ingressou nesse ramo, também dá para perceber a tua dedicação e o teu gosto, o teu amor pela área, assim como pelo esporte. Exatamente, cara. E muito do que eu escutava lá, cara, é que o basquete, o esporte em si, tem muito a ver com vendas, né? O fato de competitividade, de trabalho de equipe, de liderança, vários fatores do basquete que pode te influenciar para a área comercial. Então, acredito que, na época, esse tenha sido um dos fatores que me ajudaram a ser contratado. Né? O fato de eu ser competitivo, de eu estar ali buscando, de eu ser um cara ali que eu sabia escutar. Eu já tive muito problema com isso no começo, né? Então acabou que isso me ajudou também nas quadras, né? Eu trabalhar na área comercial, você saber ouvir, saber o que a pessoa tem para te falar. Porque, cara, o basquete, ele é um esporte coletivo. É a mesma coisa num time de vendas, é um time coletivo. Então não tem como jogar tênis, né, cara? O cara joga tênis sozinho. Então, o cara que ele joga basquete, que ele consegue entender que isso pode te ajudar na área comercial, cara, o cara vai decolar. E é isso que eu tô tentando fazer ainda. Eu amo basquete hoje em dia, cara. Hoje eu não consigo ficar sem basquete, então até foi um dos motivos ali que eu não continuei trabalhando na 9. Porque hoje, cara, eu amo basquete, eu não conseguiria tirar isso da minha vida hoje, porque é algo que é muito importante para mim, né? Porque eu faço até na área que eu trabalho. Então, cara, é esporte coletivo, cara. O time, todo mundo joga junto, todo mundo corre pro mesmo lado. Ô Lucas, você falou, vamos voltar pro basquete agora, né? Você falou dos campeonatos aí que são disputados, né? Pelo time lá de Concórdia. Mas você citou outros times que tem em Santa Catarina, Florianópolis, Itajaí. Não são tantos times, pelo que você citou. O basquete ele não é tão difundido no estado. É mais ou menos isso? Cara, assim, até no próprio Rio de Janeiro acaba tendo mais times, né? Mas é porque a galera quer estar lá jogando o campeonato. Então, acabam construindo uns times um pouco mais inferiores, com um pouco menos de estrutura. Porque justamente por estar chegando agora. Né? Aqui em Santa Catarina já são os times bem de antigamente. Então acaba que o campeonato ele girou todos esses anos em torno desses times. Né? Então acaba... Não nasceram times novos, por exemplo. Acaba que não tem muito time novo aqui no estado, mas é um campeonato muito bom. É um campeonato onde eu comentei contigo, tem as copas que a gente joga, tem um campeonato quadrangular, né? Às vezes a gente faz alguns amistosos também com alguns times de fora, mas os campeonatos mesmo da federação são esses times que eu comentei. Tá? E não que não seja forte o basquete, não que não seja desenvolvido, né? O pessoal ele dá um foco bem grande ali aqui para Santa Catarina. Né? Em questão de organização, de estrutura também. Claro que outros times, uns têm mais do que os outros por conta de verba, de prefeitura, isso tudo conta. O que eu percebi desses times que você comentou aqui do nosso estado, justamente são times das cidades, né? São times das cidades. Lá em Florianópolis, tem um time de Florianópolis, né? Mas aqui, como eu comentei, tem Joaçaba, tem um time de Piauzinho, tem um próprio Tubarão, tem time... Então, isso vai de cada categoria. Por exemplo, na minha, que é a categoria adulta, a gente tem uma certa quantidade. Né? Ali no Sub-22 tem mais times, geralmente, né? Uma galera mais nova jogando. Né? Sub-17, mais ainda.
Entende? Porque então isso vai de cada categoria. Na minha, hoje em dia, como eu comentei, tem em torno de 8 times, 8 ou 10 times, se eu não me engano, mas que também jogam campeonatos diversificados. Né? Por exemplo, eu tenho um time que ele pode não jogar o campeonato estadual, mas essa Copa que eu comentei contigo, lá em Jaraguá, eles vão e jogam. Entende? Então, é mais nesse sentido. Uhum. E de toda essa galera que você está comentando, é o esporte profissional ou tem classes amadoras? Então, o profissional é de certa idade. Tipo, depois de 22 anos, você já vira um profissional. Daí, se tiver um time, pode jogar um campeonato NBB, um campeonato mais conhecido nacionalmente. Mas, por exemplo, essas equipes que tem aqui em Santa Catarina, alguma delas está na NBB? Não, aqui em Santa Catarina, não. Mas tem alguma de Santa Catarina? No NBB, não. Mas tem, assim, tem equipes, porque tem o NBB, né, que é o campeonato ele joga as equipes lá de Franca, de São Paulo. Tipo, é a Série A do... como se fosse a Série A ali do Brasileirão, basquete. Cara, do basquete. Então, aqui a gente não vou dizer que a gente joga uma Série B, mas existe, né, hoje em dia tem um processo ali que eu não sei explicar muito bem, que a CBB parece que tá se desligando do NBB, eles estão se separando para que aí vai ter um campeonato do NBB e vai ter um campeonato do CBB. Onde já teve, ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, teve um campeonato do CBB. Que aí jogou time, cara, do Brasil inteiro esse campeonato. Do Brasil inteiro, que é um campeonato onde você joga, né, você ficando em certas posições ali, você sobe para o NBB automaticamente. Acho que tem um valor de investimento, mas aí você pode subir para o NBB. Entende? Então é como se fosse uma Série B também. E uma divisão. Como se fosse uma divisão. É como se fosse uma divisão também. Isso, claro que os clubes não jogam porque eles não querem, né? Eles não jogam, às vezes, por falta de investimento, né? Claro que, por exemplo, você vai pegar um exemplo dos Estados Unidos ali, cara, não tem nem como falar a quantidade de campeonato que um garoto de 18, 17 anos joga nos Estados Unidos. Sim. Então, isso acaba contando muito. Então, por exemplo, vou usar um exemplo, a gente pode jogar aqui 80 jogos por ano, 100 jogos por ano aqui em Santa Catarina. E eu vou pegar um garoto, um rapaz ali dos Estados Unidos, o cara joga 300 jogos por ano. Quase um jogo por dia. Então dá para ver a diferença, né? Que é. Então é mais do incentivo, né, cara? Hoje, nós atletas, né, aqui de Santa Catarina, não só de Santa Catarina também, mas de todas as regiões, a gente poderia receber um incentivo um incentivo a mais para que a gente conseguisse continuar fazendo aquilo, né, com a mesma vontade, dedicação, né? Porque, cara, acaba que hoje em dia eu, por exemplo, né, vou até me usar como exemplo, hoje eu estou em Santa Catarina, mas eu não vejo o basquete como uma fonte de renda futura, né, para que eu consiga viver disso. Mas é claro ali que eu amo o basquete, eu não vou largar o basquete por causa de dinheiro, né? Então eu consigo conciliar os dois, como eu consigo trabalhar e consigo treinar também. Então eu busquei minha oportunidade para continuar fazendo aquilo ali que eu amo com a mesma felicidade. Entende? Então, mas acaba que vem um moleque jogar lá do Maranhão, do Piauí, de uma cidade da Bahia, onde o basquete não é tão conhecido, ele chega aqui e acaba que ele não recebe a estrutura que ele precisa para se manter na cidade. Né? Então, é isso que eu tô falando. Então, por exemplo, se eu pego esse moleque da Bahia, ou pego esse moleque do Piauí, e eu coloco, cara, esse rapaz para jogar lá nos Estados Unidos, ele vai viver basquete, cara, e vai ser outra realidade. Sim, até porque o esporte, de maneira geral, a carreira é mais curta, né, cara? Então, a carreira é mais curta. Eu não sei qual que é a média de idade que você se aposenta, né, no esporte. E se ele... enquanto você está nativo, ele já não te dá a possibilidade de ser tua principal fonte de renda, então jamais ele vai servir de aposentadoria para ti, né? Então, por isso que tem que procurar outros meios, né? Então, hoje até eu conheço vários amigos meus que vivem do basquete, que estão bem vivendo de basquete, mas outros que estavam e acaba que por oportunidade, por alguma coisa, própria lesão também, que acaba acabando com muitos atletas, né, com a carreira, então tem que cuidar. Então, cara, hoje em dia você tem que decidir realmente, cara, chega certo momento que você tem que decidir, eu vou continuar seguindo minha carreira de basquete, ou eu vou fazer outra coisa, porque não tem como você ficar no meio termo, né? Porque acaba o tempo vai passando, você vai ficando mais velho, e acaba que você fica mais velho e não consegue decidir o que você fez. Então, o que eu fiz foi uma decisão, né, cara? Eu decidi
que hoje em dia eu vou conseguir fazer as duas coisas. Tu utiliza o basquete mais para uma válvula de escape, na verdade, né? Não seria nem válvula de escape, né? Porque, assim, eu tenho um compromisso hoje com o basquete da cidade. Hoje a gente recebe ali uma bolsa da prefeitura, então acaba que a gente não consegue... a gente tem que comprovar que a gente vai jogar, que a gente está indo no treino. É algo totalmente organizado, assim. Se você não vai no treino, o pessoal da prefeitura... Na verdade, os técnicos comentam com o pessoal da prefeitura, cara, eu tenho um atleta que está contratado, mas o cara não vem treinar, o cara não vai jogar, o cara... eles vão cortar a bolsa. Hein? Sim, tem que ter o compromisso, né? Tem que ter o compromisso de jogar. Então, acaba se tornando mais um compromisso, né? Mais uma responsabilidade. Né? Hoje eu faço porque, cara, atividade física é muito importante também, além de eu amar, mas me ajuda muito a fazer outras coisas, né? Hoje, meu primeiro treino do dia ali, cara, me ajuda a performar melhor no meu dia a dia. Sim. Porque já extravasa ali, né? Já libera. Às vezes tu chega em casa outro dia cansado, cara. Até chega em casa cansado e vai dar uns arremessos, fazer uma corrida, jogar pra fora em forma de atividade física. Até porque a tua primeira atividade do dia é treinar. É treinar, cara, é treinar. E ele tem a rotina de academia também, às vezes de malha na hora do almoço, ou malha no final do dia, né? Que é Esse treino é todo guiado? É tudo guiado, cara. Cara, hoje a gente... tem o Álvaro, ele é meio técnico, né? Ele é técnico de todas as categorias, mas ele também joga na equipe profissional. Então acaba que no adulto ele é um atleta. Ele é teu colega Ele é meu colega de quadra, cara. Porque ano passado, como eu tinha 22 anos, eu ainda jogava na base. Né? Então eu tinha ali o Álvaro como meu técnico. Hoje eu tenho o Álvaro como meu colega de equipe. E daí tem a Cíntia lá, a Cíntia é a nossa técnica. Nossa técnica lá, onde chega lá, ela comanda o nosso treino, passa jogadas pra gente fazer nos jogos. Né? Então, os treinos eles variam de acordo com... A gente vai ter campeonato, a gente não vai ter jogo. A gente vai ter jogo, a gente não vai ter. A gente tendo o jogo, a gente faz um treino específico ali, mais de jogado, um treino mais tático. Depois, ali, caso a gente não tenha o jogo, a gente tenha mais tranquilo, a gente faz um treinamento mais técnico, né? Para aprimoramento pessoal. Claro que chega a certa idade do profissional que a gente fala no basquete, cara, o adulto ele tem que treinar sozinho, cara. O adulto é só a parte tática, jogo, ganhar jogo. E treino extra para você se aprimorar, como na área comercial também, já puxando, você tem que treinar sozinho, cara. Você tem que treinar... na venda você tem que treinar leitura, você tem que treinar a parte técnica. No basquete você tem que treinar arremesso, drible, e por assim vai. Domínio da bola ali e tudo, né? Exatamente. São vários fundamentos, né? Assim como qualquer outro esporte, né? E é entrosamento, né? Exatamente, cara, o entrosamento do time ali. Porque é um esporte coletivo, né? Precisa, né? Você precisa passar a bola, você não vai pegar a bola sozinho lá da defesa e partir pro ataque, né? Não tem como, cara. Raramente acontece, né? É contra-ataque, né? Até como eu tava comentando, cara, basquete é um jogo de 5 contra 5, cara. Não tem um cara que ele vai conseguir ganhar de 5 caras. Então é um jogo coletivo. Então, o que o nosso mentor lá na 9 falava bastante, cara, é que tem que passar a bola, cara. Basquete é um jogo de passar a bola, como na área comercial. Desculpa, na área comercial também, cara. Você passa a bola, você dá assistência, você presta ali um serviço, você ajuda o teu colega, você recebe o feedback, você passa o feedback para ele melhorar. Né? Então é a mesma coisa na quadra, cara. Pô, eu vi um amigo meu que ele errou uma bola, cara, passa um feedback para ele, recebe um feedback e melhora na próxima. Então por isso que ele usava bastante essa comparação do basquete. Né? E eu vi que faz muito sentido, cara. Sim. E além de praticar, Lucas, você gosta de acompanhar outras ligas pelo mundo afora? Sim, olha, quando eu comecei a jogar, o pessoal, cara, falava muito, meus amigos, cara, NBA, vamos jogar na NBA. Só que eu Lucas Aprígio, cara, eu amo a NBA, eu gosto de assistir, só que eu acho o basquete da Espanha, né, a Euroliga que a gente chama, um basquete muito mais atrativo, de se jogar e de assistir. Não sei se porque o jogo que eu fazia fazia mais sentido com a Euroliga, se era mais encaixado, porque na NBA é um jogo mais individual. Os caras são muito bons, né? Os caras treinam muito, são muito habilidosos, né? E acaba se tornando um jogo mais individual. Cara, adoro assistir, cara, gosto de ver. Claro que não assisto a temporada toda, né? Geralmente, o pessoal que joga basquete, que já entende assim, não assiste toda a temporada, só pega pra assistir ali no final. E, cara, no final ali, os caras dando um showtime.
Lá na Euroliga, na Espanha, não, cara. Já é um basquete mais tático, mais técnico. O pessoal já passa mais a bola, já forma a jogada. É algo mais encaixado. Então, atrai muito mais meus olhos do que um basquete da NBA. Então, eu acompanho bastante, cara. Tenho vários ídolos aí, tanto na Euroliga e tanto também na NBA. Mas o basquete internacional, cara, é bom de ver de todos os aspectos, cara. Se provavelmente vocês aí, vocês que não jogam, vocês pegarem e for assistir, cara, vocês vão ver que é bonito de assistir, cara. Vocês vão ver que é maneiro de ver os caras jogando. Eles jogam muito bem, cara. E, cara, bola de 3 e assistência e entra na quadra e técnico gritando. E é nessa pegada aí. É, muito legal mesmo. Eu sou suspeito em falar porque eu gosto demais do basquete, né? Então, para assistir, no caso, né? Não para jogar, porque primeiro que eu não tenho altura, segundo que eu não tenho habilidade. Então, assim, até me daria bem se não tivesse a bola, né? Cara, o basquete, cara, é um esporte sensacional, cara. Porque no próprio basquete você aprende muita coisa que você pode levar pra vida, cara. Sobre liderança, cara, sobre pessoas, sobre você saber lidar com pessoas. Até, cara, eu saí de casa com 15 anos de idade por causa do basquete. Então, tenho vários amigos hoje que estão morando fora de casa. Então, acaba que você aprende a ter responsabilidade, você aprende a viver sozinho, a morar sozinho, a conseguir realmente dar valor, cara. Tu consegue, depois que você vai, você compreende realmente a dar valor. Dar valor à família, dar valor a coisas pequenas que quando você estava ali próximo, você não dava. Então, o basquete hoje... hoje não, o basquete me ensinou muitas coisas, né? E me ensina até hoje, cara. Hoje em dia, os próprios moleques que vêm de fora jogar lá na cidade de Concórdia, a gente vê o pessoal ali... Cara, pô, esse moleque tem 16 anos, eu me vejo ali quando eu saí de casa também, buscando meu sonho. E já saiu... E quando eu saí de casa, cara, eu saí de Macaé pro Rio. Era ainda 3 horas, era perto. Meu pai ainda conseguia ir lá me ver depois que eu fui mais longe, que ficou um pouco mais complicado. Mas eu vejo... hoje tem um garoto lá da COB que ele saiu lá de Manaus para jogar. Então ele tá lá, tá longe da família, tá morando sozinho, cara. Então, essas coisas tu enxerga, né? Eu fico muito feliz com isso, né? De ver que o pessoal ele tem essa pegada ali de querer ir atrás do sonho, de buscar as oportunidades. Mas é muito interessante que são coisas que só o basquete consegue trazer. Não só o basquete esporte, né? Claro que futebol, outros esportes também, mas o basquete tem algo ali que é realmente uma comunidade, cara. Como se fosse uma família e mundial ali, por exemplo. Uhum. E essa relação aí que você falou, com 15 anos tu saiu de casa pela primeira vez, né? Da casa dos pais, no caso, mas ainda tava... no terreno de casa, tava na vizinhança, ali, cara. Meu pai, por exemplo, meu pai ele ia nos meus jogos, meu pai ele sempre chegou junto ali comigo, cara. Tudo que eu... Cara, se eu falar, pai, eu vou parar de jogar basquete hoje, parar de vender e vou virar segurança de shopping. Meu pai vai falar, tu vai virar segurança de shopping. Então ele sempre foi assim, cara. Ele sempre me apoiou ali. Sempre me apoiou em todas as decisões. E quando eu saí ali do Rio, cara, pra ir em São Paulo, eu já fiquei 1 ano fora de casa. Ano passado, cara, eu fui pra casa só esse ano, em julho. Cheguei em janeiro, em Concórdia, e fui pra casa só em junho esse ano. Então eu fiquei o ano todo longe de casa, mas hoje mais maduro, já com uma mente diferente, já consigo entender que isso é necessário por agora, né? É bastante importante pro que eu estou buscando. Até meu pai também já falou comigo, cara, tenho vontade de morar no Sul, em Concórdia, de me mudar para aí, então é algo também que a gente planeja, né? Eles querem fazer algo diferente, então por isso que eles são de lá, naturais de lá? São naturais de lá. São naturais de lá. E tem vontade de vir pro Sul também. Eles têm vontade. Meu pai, ele tem vontade de vir pro Sul. E exatamente acaba que isso acaba se tornando um incentivo, né, cara? Um incentivo para você continuar fazendo aquilo que você está fazendo. Não só na parte ali do esporte, mas também na parte profissional. Para conseguir ter uma estabilidade legal financeira para trazer todo mundo, para que consiga viver bem aqui. O teu pai, no caso ali, ele já veio te visitar aqui em Santa Catarina? Já, cara. Ano passado,
no próprio HJ, que foi o evento da 9, o HJ Conference, meu pai, ele foi um dos artistas. Né? O meu pai, ele tocou lá sax pra galera. Ele é saxofonista, então. Meu pai é... Músico? Meu pai é músico. Meu pai toca... Olha, já tem uma... Quando ele vier pra cá, já fica intimado. Eu comentei com ele até mais cedo ali, que eu tava vindo no podcast. Ele me perguntou qual é o nome do podcast. Eu, fala mais. Ele, falar o quê? Quer que eu fale mais o quê, né? Quer que eu fale mais o quê? Esse é o nome, né? Eu falei, não, pai, é o nome do podcast. Mas, cara, se chamar ele vem, ele faz online, ele vem. Mas ele é músico de profissão? De profissão, cara. Meu pai, ele fez faculdade, terminou pós-graduação. Hoje, ele trabalha com crianças, né? Ele dá aula em escolas. Então, ele é professor de música nas escolas, também dá algumas aulas particulares. Se eu não me engano, uma época, ele chegou a ser coordenador de uma associação musical lá de Macaé, né? Não lembro, acredito que o nome seja Emarte. Não vou lembrar agora ao certo, onde tem aula de músicas ali, bateria, guitarra, canto. Então, meu pai, ele coordenou toda essa operação. Então, hoje em dia, ele faz alguns shows também. Até eu estava no Rio em junho, ele fez um show lá na cidade. Mas ele é especialista ali em instrumento de sopro. Que legal, cara. E a outra pessoa do Rio de Janeiro que veio aqui, né? Até o Jefferson falou no começo, é um clarinetista. Clarinetista, meu pai é clarinetista também. De Chapecó. Então, e que é lá do Rio de Janeiro, né? E tá há pouco tempo aqui no Oeste também. Que massa, cara, que massa. O teu estado tem muito essa veia, né, cara, cultural e de incentivo, né? Sim. Tanto a cultura, agora a gente acabou de descobrir que o teu pai também tem muito essa ligação, né, com a cultura, a música, você na parte do esporte, né? Então, o Rio de Janeiro, ele é um estado que incentiva muito isso, né? Cara, exatamente. E, cara, lá no Rio é cultura, cara. Tem um samba, o funk, o pagode. Então, cara, desde muito novo... Eu nasci ali nesse meio da música, né? De muito novo. Até eu toco violão também, eu arranho um pouquinho de violão. Aprendi... Meu pai nunca me forçou, nunca chegou e falou, tu vai ser músico. Aí eu sempre fui buscar, sempre quis aprender. Ele também nunca me ensinou, ele pegou pra parar pra me falar o que eu tinha que fazer. Claro que alguma já me deu vários toques, né? Mas é diferente. E, cara, tu acaba nascendo ali no meio da música, né? No meio da cultura, do carnaval, cara. Então... acaba que desde novo, se você realmente tiver uma cabeça de, cara, eu quero seguir carreira na música, quero seguir carreira profissional de ator, seja no que for, cara, o Rio de Janeiro com certeza é o lugar certo. Com certeza é o lugar certo. Claro que questão de trabalho, assim, é totalmente diferente, eu vejo que é totalmente diferente do Sul pro Rio, mas, assim, nessa questão de cultura ali, o Rio de Janeiro... pode-se contar que tá de parabéns. Essa diferença cultural, você consegue traçar algum exemplo assim do que foi diferente para a tua adaptação, né? De quando você estava lá, quando você veio para Santa Catarina? Cara, eu consigo porque não consigo trazer tanto do trabalho, mas eu consigo trazer um exemplo de trabalho de como funciona no Rio. Porque lá no Rio eu só jogava, né? Eu estudava também, a gente estudava de manhã e durante a tarde a gente treinava. Mas hoje em dia, como eu comecei a trabalhar, eu posso usar um exemplo que, cara, lá no Rio, um profissional que trabalha de carteira assinada, ele acorda às 6 horas da manhã, ele pega um ônibus, ele fica 2 horas no ônibus para estar 8 horas no trabalho, ele trabalha de 8 a meio-dia, ele almoça de meio-dia a 1 e trabalha de 1 às 6. Ele pega mais um ônibus de 2 horas para voltar para chegar às 8h30, 9 horas da noite em casa. Então, cara, você tu repetindo esse processo todos os dias. Sobra tempo só para tomar banho e dormir em casa. Então, todos os dias você repetindo isso, cara. O quão cansativo se torna para você receber um salário mínimo um pouco mais. Aqui, cara, eu trabalhando em Concórdia ali, eu morava do lado do meu trabalho. Era nem um minuto. Você passou ali, deve ter passado mais cedo. É nem um minuto do meu trabalho e nem um minuto de onde eu treino. Então, acaba que, cara, é algo totalmente diferente, né? Você... acorda ali para trabalhar com uma mente diferente, cara. Você não acorda ali, cara, mais um dia de trabalho. Não, cara, tu acorda, velho, vou trabalhar hoje, vou acordar, vou tomar um banho, escovar meu dente, fazer minhas coisas, vou trabalhar. Pô, lá no Rio, cara, com certeza o cara que faz isso, ele deve chegar em casa, se deitar e dormir e falar, cara,
tem que dormir que amanhã tem que acordar cedo de novo, cara. Sim. Não é essa cabeça que tem que ter. Então, esse exemplo eu acredito que deve ter ficado bastante claro da diferença de cultura, né? De trabalho no Rio. Porque quando eu morei no Rio, eu não trabalhava em si, né? Eu treinava, né? Eu era atleta, sempre fui atleta. E lá, cara, acabava que era uma rotina tranquila, vamos dizer. Claro que puxada de treino, a gente tinha que fazer academia, era um treino pesado. Vida de atleta não é fácil, não tô falando que vida de atleta é fácil, né? Se um atleta vir isso aí vai até me xingar, cara, porque a vida de atleta é complicada, cara. Você fazer isso tudo, mas você longe da sua família, você sem ali poder chegar em casa e saber, cara, vou chegar em casa sozinho e tal. Acaba dando uma desanimada de você não estar perto de casa. Mas, por outro lado, também, cara, é algo totalmente satisfatório. Então, a diferença das culturas vai mais nesse sentido que eu te falei, de trabalho. Da pessoa, ela acordar no sul, aqui já com a disposição de trabalhar, sabendo que, cara, você vai trabalhar, você vai ganhar um bom salário, você vai ser bem tratado no trabalho, você vai conseguir chegar no horário, você não vai ter que fazer nada na correria ali, cara. Você fala, tem que acordar para pegar ônibus, ficar 2 horas no ônibus. Acho que nem tem lá em Concórdia, nem tem 2 horas, não tem nem como você andar 2 horas de ônibus. 2 horas você tá... 2 horas você tá em outra cidade. Tá 2 horas, de distância, 2 né? horas é o tempo que a gente leva, né, para se mover a outro município, né? Cara, lá no que Rio... nem você falou, as pessoas que trabalham no próprio município, muitas vezes pelo trânsito carregado, né? Leva esse tempo aí para chegar no trabalho. Exatamente, né? Cara, exatamente. Cara, 20, e você fica ali, cara, 2 vezes você fica 2 horas parado em uma fila, assim, em uma avenida, cara. E é assim lá no Rio. É mais a questão da qualidade de vida, então. Cara, a questão da qualidade de vida. Quando eu vi pro sul, eu vi uma diferença muito grande. Até o meu próprio pai, quando veio, ele viu também uma diferença muito grande. Né? Você já conhecia ou foi a primeira vez? Concórdia? O sul em si, você já tinha vindo em algum lugar? Cara, como eu comentei, eu morei ali em Joinville e morei em Floripa. Aí eu conheci essas regiões. Mas pra cá, pro oeste... Interior, né, do estado. Eu nunca tinha vindo, cara. Eu nunca tinha vindo pra Chapecó. Foi a primeira vez, o primeiro contato que eu tive foi ano passado. Em relação à expectativa e realidade, o que dá para traçar, dá para comentar? Você tinha uma expectativa quando você pensou e viu que... Vou a Concórdia. O que é a Concórdia? O que se pensava e, né? Cara, porque quando o Álvaro conversou comigo para ir pra Concórdia, ele falou, cara, você vai vir jogar aqui comigo, você vai jogar, né? Você vai ser vai vir aqui para ajudar o nosso time. Mas, além disso, cara, que você vai ter oportunidades do trabalho, de qualidade de vida, vai ter faculdade, vai ter tudo mais fácil. E ele se usou como exemplo, né? Ele saiu do Rio e ele vive em Concórdia. Hoje ele trabalha, o Álvaro ele é professor, ele é formado, ele se formou em Concórdia. Eu também estou nesse processo de formação agora. Então, é mais nessa questão, cara. Ele falou comigo, cara, você vai vir para cá para fazer isso. Eu conversei, pai, estou indo lá para Concórdia também para jogar, mas também para construir uma vida diferente, né, do que eu já havia vivido nos últimos anos. Tanto de atleta, só de jogar. Então, quando eu cheguei lá, cara, eu esperei que eu conseguisse um trabalho. Eu falei, cara, eu vou chegar lá, eu vou conseguir me estabilizar, porque ele tinha me passado essa confiança, né? E todas as outras pessoas que passaram por Concórdia, comentaram isso comigo também. Cara, tu vai pra Concórdia, é uma cidade... se você quiser seguir uma carreira profissional de basquete em Concórdia, você vai ter dificuldade. Não vou te falar que tu não vai conseguir, cara, porque também a Kobe tem tradição no basquete, já ganhou título, mas não é o foco da cidade o basquete. Não posso falar isso porque eu vou estar mentindo. Mas a oportunidade de vida que você tem lá, cara, é totalmente boa. É totalmente, assim, acima da média comparado no que o pessoal que vem do Rio ali enxerga, né? Todo mundo que sai do Rio para ir pra Concórdia, cara, fica impressionado, né? Acaba que lá a cidade, né? As oportunidades acabam entregando um pouco acima do esperado. Pois é, você estava falando das características, enfim, que realmente é muito diferente, né? Rio de Janeiro, a parte central ali do país com a parte sul, e assim como é diferente o Nordeste e outras regiões. O Brasil é um país continental, né? Mas o que mais te trouxe, assim, desafios, digamos, para você se adaptar? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Te trouxe mais dificuldade? O frio, né? Cara, o frio... Eu acredito que
puxando um pouco para a área ali de trabalho e de comercial, cara, por eu ser do Rio, o pessoal acaba tendo um certo de preconceito, assim. Não um preconceito pessoa, mas um preconceito, às vezes, no modo de falar, que é diferente. Às vezes eu trabalhava, cara, eu tinha que conversar com as pessoas pelo telefone, com o empresário, por exemplo, de uma Aurora, que é uma empresa grande, cara. Então, imagine, eu vou ligar para um cara desse e eu vou falar com um sotaque carioca. O que o cara vai pensar, né? O cara que nunca me viu, não me conhece. Tá me passando um trote, né? Cara, e acaba que isso influencia, cara. Parece que não é uma coisa pequena, mas influencia o jeito que tu fala, o jeito que você conversa, que você se veste também. Então, acaba que você tem que se enquadrar com essas coisas ali. Porque é a cultura da região, cara. Sim. Por exemplo, essa cultura de sinal vermelho e sinal verde, por exemplo, que é algo fútil, é uma coisa pequena. Mas, cara, lá em Concórdia, por exemplo, quando a gente tinha chego na cidade, eu e mais 3 amigos, assim, a gente foi passar no sinal vermelho, cara, a gente tomou um chamo de atenção do guardinha que tava. Sim. Então, não que seja algo também 100% o foco, né? Mas, cara, é uma coisa pequena que faz total sentido. Porque isso é de cultura, cara. Lá no Rio, tu vê o sinal vermelho, não tá vindo ninguém, você passa. A pé? A pé de atravessar a rua. Uhum. Atravessar a rua também. E lá em Concórdia, o pessoal espera, cara. Espera o seu sinal ficar verde, o pedestre para passar. Sim. Mesmo que não tenha nenhum carro vindo. Então é coisa de cultura, né, cara? É Sim. cultura. Exato. Claro que não é algo assim, fora da caixa, mas é algo pequeno que faz total sentido, cara. Tá Sim. errado. Mas esse complementando o teu comentário aí das sinalizações de trânsito, né? A Concórdia, inclusive, é um exemplo. Nos cruzamentos que tem o semáforo, tudo bem, né? Tem essa questão. Uhum. Mas Concórdia, Joaçaba, Xanxerê, o pessoal respeita muito a sinalização. Cara, em né? Curitiba, quando eu fui em Curitiba, eu já passei lá também, cara. Em Curitiba, tu pisa o pé na faixa, assim, e o carro para, velho. Uhum. Então é a cultura, então vai cultura. de cultura. E, na verdade, assim, é uma cultura que vem sendo adquirida por muitos municípios. Uhum. Porque, traçando um paralelo aqui para Ponte Serrada, por exemplo, não existia essa cultura. E hoje a gente percebe que os motoristas, ao verem a faixa do pedestre, se tem um pedestre ali, a maioria já está parando. Né? E antigamente o quê? 2, 3 anos, 4, 5 anos atrás, o pedestre não podia atravessar na faixa se vinha um carro. O carro não ia parar. Não ia, cara. E até, vou usar outro exemplo pequeno, essa questão da divisão dos lixos que tem em Concórdia, de lixo orgânico e lixo reciclável. Cara, no Rio de Janeiro não tem isso, cara. Tipo, tem lá só por marketing, mas a galera não quer nem saber. Então, são coisas pequenas ali, são hábitos que eu mudei também, né, nos lugares que eu ia. Na própria A9, onde eu trabalhava, tinha lá o lixo orgânico e o lixo reciclável, assim, a gente só podia jogar em cada um, né? Então, coisas que em grandes metrópoles, em grandes regiões não tem, cara. Não tem, algo simples, né? Algo simples ali que vai ajudar o meio ambiente, né? Então, você vê que são pequenas coisas que as pessoas fazem lá em Concórdia, em Santa Catarina, que refletem na grandiosidade, né? De negócios, de empreendedorismo, de riqueza da cidade, né? Você vê que são essas pequenas coisas que acabam, querendo ou não, cara, de alguma forma, acabam influenciando lá na ponta, cara. Lá no empresário que trabalha faturando milhões, né? O cara que trabalha ali separando o lixo, cara... Esse cara que tá ali separando lixo lá na frente, por ele ter essa responsabilidade, essa disciplina, ele pode se tornar um cara muito, muito acima da média, cara. Legal, Lucas. Baita experiência aí. É legal ter essa troca de experiências culturais. Culturas diferentes, né? Embora a gente seja do mesmo país, mas são realidades totalmente distintas, né? E você falou das tuas paixões ali pelo esporte, né? A questão do basquete, agora a área de vendas. Além disso, também você está estudando, né? Você está se profissionalizando na parte de graduação ali, da teoria mesmo, né? Na teoria. Exatamente, cara. Hoje vou pro meu segundo ano, meu terceiro ano que eu faço gestão financeira, né? Como eu tinha comentado, porque desde cedo, desde mais novo, até na escola, cara, até na escola eu gostava bastante de números. Eu, desde cedo, eu gostava de matemática, de física, de química, mas eu não gostava de história, de geografia, de artes. Eu sempre fui para esse lado de exatas.
Então, eu sempre comentei com meu pai. Quando eu terminei meu ensino médio, meu pai começou a perguntar, cara, tu vai fazer educação física, tu vai fazer fisioterapia? Que é o que geralmente todos os jogadores de basquete fazem, cara. Não pela área, mas por gostar também, por querer seguir carreira profissional e acaba fazendo mais sentido. Eu falei, cara, não, eu vou fazer gestão financeira, né? Na época até eu comecei a mexer com bolsa, com investimento, com essas coisas. Eu falei, cara, isso vai me ajudar futuramente. Pode ser que agora não. Agora eu tenho 19, 20, 21, agora pode ser que não me ajude, pode me ajudar com o currículo, mas eu não vou começar a trabalhar com isso agora. Mas futuramente, cara, quando eu tiver com mais experiência na área comercial, ou já tiver talvez um dia com cargos de liderança em alguma empresa, né, e essa faculdade ela pode fazer total sentido para mim, de gestão financeira, para eu conseguir lidar com números, trabalhar com metas, trabalhar com time, né, então é daí que veio essa paixão também ali por fazer pela escolha do curso. Pela escolha do curso e querer concluir, né? Uhum. Mas essa vontade, não sei se é realmente a vontade, né? Você que vai dizer agora, de trabalhar no setor, na parte corporativa, né? De você estar diretamente ligado ali com os tomadores de decisão dos negócios, a parte estratégica. Uhum. Isso você já tinha antes de buscar teu primeiro emprego? Ou ele surgiu junto com a vaga? Cara, um pouco dos dois, né? Até antes de eu começar a trabalhar, eu sempre estava buscando ali cursos, graduações, eu sempre acompanhava alguns influenciadores, né? E era muito do que eu escutava, né? Do que eu estava escutando naquele momento, porque o mercado muda o tempo todo, né? Então, cara, eu escutava muito que eu tinha que fazer aquilo ali para eu conseguir me dar bem na vida, entre aspas, né? Assim, eu consegui avançar, eu consegui mais oportunidades, né? Eu tinha que saber falar com as pessoas certas, eu tinha que saber me conectar com as pessoas certas, né? E quando eu comecei a trabalhar no mundo comercial, eu percebi isso ainda mais, cara. Ainda mais. Porque quando eu entrei nesse mundo corporativo, eu conheci muita gente, cara. Eu conheci muito profissional bacana, palestrante, donos de empresas, gerentes, CEO. Eu conheci muita gente, cara. Eu conheci muita gente. E cara, essas pessoas, acaba que eu consigo conversar com essas pessoas assim como se fosse um laço de amizade, cara. Algo fora de negócios. Então, acaba que isso acaba facilitando um pouco minha inserção ali na área comercial, cara. Porque eu consigo conversar muito bem com as pessoas. Acredito que quando eu vou falar com alguém, quando eu vou falar com um cliente, ou esse cara que você falou que é o gerente da empresa, cara, eu não vou falar com um cara de negócio, cara. O cara, viajou para Portugal na semana passada, eu vou conversar com ele para perguntar como que foi a viagem dele, cara. Que isso pode me gerar um negócio. Não que eu vá falar com ele só por isso. Uhum. Mas porque é o que faz sentido, cara. Que o cara foi para Portugal. Como é que o cara me volta para Portugal e eu vou conversar com ele sobre negócio, cara? O cara vai me mandar merda, cara. Vai me mandar merda. Então, é esse laço, né? Que no mundo corporativo eu consegui criar, cara. Eu entender que realmente você está ali incluso na vida do cara. Hoje eu tenho clientes, cara, que clientes entre aspas, assim, são amigos meus, né? Que foram clientes um dia, que os caras têm laço até com meu pai, cara. O cara conversa com meu pai. Tem um rapaz de caçador que é o Edson, cara. O Edson Bertotto. Cara, é um cara que, aonde eu vejo ele, cara, eu dou um abraço nesse cara, velho. Porque é um cara puro, é um cara que a gente boa, além de negócios que fizemos na vida, conversamos, o cara, ele conversa com meu pai. Meu pai, ele tem um laço com o cara, eu tenho um laço com o cara que eu criei fora negócios. Entende? Tipo, umas 3 semanas atrás foi aniversário dele, por exemplo. Ele devia estar... cara, corrido lá com coisas de trabalho e tudo mais. Cara, eu peguei e eu tava conversando com meu pai e falei, pai, hoje é aniversário do Edson, cara, aquele rapaz lá de caçador. Ele falou, não, claro, conheço. E meu pai, ele gravou uma música, né, e mandou pro cara, assim, no privado. Uhum. O cara me mandou um áudio agradecendo, falando, cara, agradecendo por ter me conhecido, falando essas coisas, assim, que é algo que acaba se tornando realmente uma relação de amizade, cara. Sim. De amizade fora negócio, né? Então, essa conversa, essa mente de tu conversar com esses caras que são gerentes, são donos, que têm um pensamento mais enxuto, assim, mais fechado, né? Tem a cabeça mais fechada, vai nesse sentido, cara, de tu realmente estar ali para querer fazer parte da vida do cara, né? Contribuir, né? Contribuir, fazer parte da jornada dele.
Né? Aí, através desse rapaz lá de Caçador, eu conheci outro que era o sócio dele, que, cara, hoje em dia eu converso com um cara de basquete o tempo todo, o cara é apaixonado em basquete, a gente conversa no Instagram, se manda publicação de basquete, publicação engraçada, então isso acaba se tornando extra negócio. Entende? Então, qual que é a chance de eu chegar para um cara desse um dia lá no futuro, se eu precisar falar de negócio com ele, ou algum serviço, algum produto que eu esteja vendendo, ele não me dá atenção, né? Ele não dá a atenção que eu preciso. As portas estão abertas, né? Acaba criando um vínculo, né? Exatamente. Né? Uma proximidade pelo fato dessa. Exatamente, cara. Às vezes, assim, a gente passava por muito problema, assim, de... Cara, tu manda mensagem pro cara e não responde, velho. Tu manda mensagem, o cara demora para responder. Mas acaba que, cara, com esses caras, eu mando uma mensagem, em 2 minutos o cara me responde. Então, qual que é a chance de eu conversar com esse cara sobre negócio e ele não me dar uma atenção? Mesmo que não faça sentido para o momento dele, ele vai estar me ouvindo, ele vai ter escutado. Ele fala, cara, pra mim não faz sentido, mas eu vou te indicar um cara que faz. Sim. Que é o que já aconteceu muito, né? Com essas próprias pessoas que eu mencionei de caçador, cara. Cara, pra mim agora não faz sentido, mas eu vou te indicar 3 pessoas ali que tu vai falar com eles, eles vão comprar, eles vão fechar, eles vão te dar atenção. Porque, de certa forma, ele tá sentindo... tá sendo grato por ti, né? Pela relação cara, acaba sendo uma confiança, cara. Acaba sendo uma amizade, realmente, Exato. cara. Não, isso aí é bem legal, né? No momento que você tá fazendo as tuas relações, né? As tuas conexões. E por esse lado aí mais leve, né? O networking, cara. Então, esse mundo corporativo é muito meramente para networking, cara. Conhecer pessoas, se conectar com pessoas, relacionamento, próprio grandes palestrantes aí hoje em dia, cara, que, assim, eu tenho essa mesma relação que eu acabei de comentar de laço familiar, de relação de amizade. Hoje eu conheço caras que são top voice do LinkedIn, assim, que eu fico, cara, meu Deus, como é que eu mando uma mensagem pra esse cara no Instagram e ele me responde na hora, cara? Que não é algo comum, assim, não que ele não responda as pessoas, né, mas não é algo comum tu mandar uma mensagem e o cara perguntar como é que você tá, se você tá bem, perguntar se você precisa de algo, se deixar à disposição. E isso tudo, cara, é o poder do networking. Sim. É o poder do networking que foi a mente que eu consegui criar nesse mundo corporativo que eu vivi. Que legal, cara. E que essas conexões, elas sejam as primeiras, né? As iniciais, eu acredito que você já tenha centenas e centenas de conexões, né? Nesse pouco período que você tá trabalhando, né? No segmento dos negócios. E que seja só o começo de uma jornada incrível. Né? Cara, até eu sou novo, vou fazer 23 anos, né? Até o pessoal comenta muito, cara, você é muito novo, tem muito para aprender ainda. Eu acredito muito nisso, cara. Eu tenho vários amigos meus também que trabalham no mundo da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, que eles falam, cara, o teu foco agora, cara, é fazer networking, é fazer conexão, cara. É fazer conexão porque um dia você vai precisar dessas conexões. E não fazer isso para esperar algo em troca, né? Você realmente mostrar que você tá ali, né? Você tá entregando algo, seja uma amizade, seja uma relação, seja uma conversa boa que você está entregando para essas pessoas, para que no futuro tu consiga receber, não algo em troca, mas você consiga receber a confiança dessa pessoa, a resposta dela, ou até a amizade, como eu estava comentando, cara. Futuramente você conversar com pessoas dessas e ter ela do teu lado como uma pessoa que tem uma relação de amizade, um vínculo, cara, é algo que não tem explicação. Então, cara, vendas é sobre isso, cara. O comercial é sobre isso, sobre relacionamento. Muita conversa, você entender realmente o que aquele teu cliente está vivendo, cara. Não no negócio dele, mas na vida dele, né? Se ele, tá passando por um momento difícil em casa, se ele vai ter uma filha, se ele vai fazer um aniversário, cara. Essas coisas são importantes. Porque você mostra a pessoa que você tá ali, cara. Que você não é ali um vendedor de palco, né? Você só quer chegar ali, vender o teu produto e ir embora, cara. Então, o negócio tem muito a ver com isso. Perfeito. Sim. Você falou, né? Tá com 22, vai fazer 23 anos, é muito novo ainda. Mas as tuas aspirações, Lucas, você se imagina daqui 10 anos, quando tiver lá com 30 e poucos anos, você quer estar onde? Você quer estar fazendo o quê? Que estágio você se imagina? É uma boa pergunta, cara, uma boa pergunta. Mas assim, cara, daqui a 10 anos... Com 32 anos, eu ainda quero estar jogando basquete, com certeza. Com 32 anos, eu quero estar firme e forte. Preciso me preparar para isso, né? Que os músculos não vão ser os mesmos. Mas, cara, eu sempre fui um cara muito, muito família, assim, cara. Sempre fui apegado muito de casa. Foi até um dos motivos ali que cara, eu já tava ficando... Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe de casa, assim. Esse ano foi
o período mais longo. E acabou que isso começou a mexer um pouco comigo e tudo mais, cara. Então, eu sou um cara que daqui a 10 anos, eu quero ter minha vida formada, eu quero ter ali um trabalho fixo, eu quero estar jogando basquete, mas eu quero também que minha família viva tudo isso comigo. Né? Tudo isso que eu quero construir, que eu estou construindo, quero que meu pai, que minha mãe, que minhas irmãs estejam ali comigo, cara. Estejam perto, não... Talvez eu vou ter minha vida e eles vão ter a deles, claro, mas quero que eles estejam ali no mesmo ambiente, que a gente consiga... eu consiga ter tempo para eles, porque hoje em dia, cara, o tempo é a maior luta do ser humano, cara. O tempo voa, estala o dedo e você viu passar. Então, eu quero, cara, daqui a um tempo eu conseguir viajar com eles, eu olhar isso e falar, cara, e hoje em dia eu tenho meu trabalho, eu tenho... É o meu basquete que eu jogo e neste momento eu quero dar um passeio com minha família. Eu quero ter essa liberdade, né, de poder estar com eles, de poder aproveitar eles o máximo que eu conseguir. Até porque não é eterno, né, não vai ser eterno e como eu comentei, cara, o tempo passa muito rápido. Nem 10 anos, acho que menos de 10 anos eu quero estar fazendo isso, estou trabalhando para isso, cara. Legal. Legal você já ter, né, tão novo assim, ter essa consciência já desse planejamento e do que você almeja. Você fala bastante da família, você tem irmãos, né? Tenho 2 irmãs, uma irmã minha mais nova, hoje minha irmã está trabalhando também, né? Ela está trabalhando de assistente de RH numa empresa lá da nossa cidade, e minha irmã mais velha, ela mora fora, né? Essa minha irmã por parte de mãe, ela mora na Holanda, cara, em Amsterdã. Casada, tem filho também. Você é o do meio, então? Eu sou o do meio, cara. Sou o chato da mais nova. Leva puxando os dois lados das orelhas. Mas cara, é uma relação bem boa ali, cara. A gente se dá muito bem, consegue chegar sempre no consenso. Eles estão sempre ali me apoiando, né? Claro que eu vivo sozinho aqui, mas sempre necessito da ajuda deles. Quando eu preciso, eles estão ali comigo, cara. Pro que eu precisar, eu tenho certeza que eles não viram as costas. Tem o suporte. Legal, cara. Legal. Conhecer um pouquinho da história do Aprígio aí, o carioca que tá desbravando o oeste de Santa Catarina. Cara, primeiro podcast aí com... Cara, esse foi o primeiro podcast da minha vida. Não pode deixar esquecer isso daí. Então, espero estar com vocês novamente, cara. A gente vai se conectar aí daqui pra frente. E vamos aí, né? Vamos buscar, cara. Bacana. Muitas cestas de 3. Daqui pra cesta de 3. 3 pontos, cara. Show. Obrigado, Aprígio. Obrigado pela presença aqui no Fala Mais, né? Lucas Aprígio, jogador de basquete, profissional da área de vendas também, né? Compartilhando um pouco da vida dele, né? Da rotina diária dele. Ele que vem lá do Rio de Janeiro, tá no Oeste Catarinense desde o ano passado, em Concórdia. E conosco aqui no Fala Mais, batendo esse papo. Muito obrigado. É isso, cara. De nada. Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade, cara. Por ter... Falei que eu tava meio tímido no começo, assim, até comentei, mas é uma conversa muito boa, cara. Às vezes acaba se estendendo um pouco na conversa, mas é porque vai vindo lembrança, você vai lembrando de alguma coisa, cara, vai resgatando várias lembranças, e isso é muito bom, cara. Manter essa cultura é muito bom. Vou querer participar de novo, vou trazer alguns convidados também, se eu puder, né? Lógico. Teu pai vai ser um deles. Exatamente, meu pai vai, já tá na agenda. Como que é o nome do teu pai? Anderson Aprígio, cara. Meu pai faz várias lives ali no Instagram, depois dá uma divulgada ali, ele sempre tá ali, todo dia ele faz uma livezinha ali, tocando uma música pra galera. Então, legal. Em breve, o seu Anderson aqui no Fala Mais tocando saxofone. Vai, cara, já vou sair daqui, vou pegar o telefone e vou ligar pra ele já, cara. Mas até também pra puxar um pouco essa parte do basquete, cara, outra oportunidade quando a gente tiver, eu gostaria de trazer o Álvaro aqui, cara, o próprio técnico que ele construiu esse projeto lá na COB, então ele vai poder falar muito mais a fundo. Hoje eu comentei assim, mas eu tô 1 ano lá, cara. Ele tem muito para falar, que ele já participou de podcast, então ele é um cara que ele vai conseguir explicar para vocês, cara, de cabo a rabo como que funciona essa questão da galera que ele traz de fora, o porquê que ele traz essa galera de fora. Porque, cara, hoje em dia, ele trouxe 5 pessoas de lá que eu sei que são formadas. Ele trouxe para jogar basquete e o pessoal se formou em processos gerenciais. Hoje tem um amigo meu lá que ele foi lá para jogar basquete, ele foi professor de inglês, ele tem 3 faculdades, 3 ou 5, se eu não me engano, por causa do basquete, né? Pela essa oportunidade que a gente teve lá na COB. Então abre muitas portas, cara. Não é... Eu falei o que aconteceu comigo, mas eu tenho ali... Tem 3 amigos meus ali, 4 amigos meus que são formados lá em processos gerenciais pela faculdade lá de Concórdia.
né? Que a gente consegue uma bolsa lá, o Álvaro consegue uma bolsa para nós e a gente consegue fazer essa faculdade. Então, cara, então trazer esse cara para cá para compartilhar esse conhecimento que ele tem conosco também pode fazer total sentido. Com certeza. Então, Álvaro, já fica o convite aí para você. Vai vir Beleza. Participar do Fala Mais, sem dúvida, porque eu já falei para ti, já falei em outras oportunidades aqui, todo mundo tem história para contar. E a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, se eu pegar uma fração daquilo ali que sirva de inspiração para mim, cara, já valeu total, né? Então, de novo, Jonathan te agradeceu, Aprígio, agradeço também a tua participação aqui, ele que está vindo desbravar o Oeste e vai agora, de hora em diante, também ter participações aqui com a gente dentro do Oeste+, nessa parte aí de negócios, né? A gente vai começar a ter essa relação, então vocês vão ver o rosto do Aprígio mais vezes aqui dentro do nosso guarda-chuva do S+, do Fala Mais, enfim. Perfeito, cara, perfeito. É isso, vai dar tudo certo, sim, e se Deus quiser, vamos pra frente, cara. Isso aí. Decolar. Show de bola. Pessoal, obrigado vocês também que participaram assistindo, né? Consumindo esse conteúdo, esse bate-papo aqui com a gente. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube também, sigam a gente no Instagram e a gente agradece as nossas marcas parceiras, né? As lojas Quero Quero, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Vinícola Maier e também o Embutido Serrano. Beleza? Obrigado e a gente se vê na próxima semana.